Sejam muito bem-vindos, então, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Eu aqui agora vou dar uma de youtuber famoso, então se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal do Colégio CVM, deixe seu like, vai ajudar muito nos nossos vídeos, acione o sininho para ter as notificações em dia, justamente agora, nesse período de quarentena. Bom, gente, então nessa parte agora eu vou estar postando dúvidas para os alunos do terceiro ano. Lembrando que esse vídeo, então, é para os alunos do terceiro ano apenas. Então o que eu vou fazer agora é tirar dúvidas de alguns exercícios que alguns alunos mandaram para mim. Então se concentrem e vamos lá, bora! Bom, vamos então lá, gente, para a página 31, acompanhe lá na apostila, por favor, exercício 21. O que diz nesse exercício, então? Ele diz o seguinte: as retas P, compostas por A menos 2, X, menos 3Y menos 1 igual a 0, e também que AX mais Y menos 2 igual a 0. Ele diz que essas retas são paralelas. E nessas condições, ele quer que a gente encontre, então, quem é o nosso A. É isso que ele quer que a gente faça nesse exercício. Bom, o que a gente já sabe de começo pelo enunciado? As retas que estão na equação geral, reparem que as duas são iguais a zero e que elas são paralelas. O que significa dizer que duas retas são paralelas? Significa que eu vou colocar aqui como M. Quem que é esse Mzinho? Esse Mzinho é o nosso coeficiente angular. Então o nosso MP, coeficiente angular da reta P, deve ser exatamente igual a quem? Ao coeficiente angular da reta Q. Porque lembre que os coeficientes angulares devem ser exatamente iguais. Para isso, as retas são paralelas, então. Tudo bem? Essa é a definição de paralelas. Bom, como que a gente determina, então, o coeficiente angular de uma reta de equação geral? Lembre, é o que sempre está acompanhado com a incógnita x. Quem acompanha a incógnita x é o coeficiente angular. Ah, professor, mas então o coeficiente angular da reta P é A menos 2 e o coeficiente angular da reta Q é A. Tá certo isso? Não, porque a gente só pode buscar o coeficiente angular na equação reduzida da reta. Ó. Então, vou colocar aqui, ó, equação reduzida. E vamos obter todas as equações reduzidas agora das duas retas. Primeiro de P. Como que a gente acha a equação reduzida? Nós não temos que isolar o y da equação? Então aqui, ó, A menos 2x menos 3y menos 1 igual a 0. Vou achar a equação reduzida da reta P primeiro, tá? Vamos lá. Eu tenho que isolar quem é y, né? Então eu vou passar esse y para o outro lado da equação. Ó. Vai ficar A menos 2x menos 1. O menos 3y mudou de lado, muda o sinal, mais 3y. Para isolar então o nosso y, esse 3 que está multiplicando deve passar então dividindo a equação. Então vai ser A menos 2x menos 1, tudo isso divididos pelo número 3. Isso é igual a y. Se eu inverter o lado, os dois lados, não tem problema. Então eu vou colocar aqui, ó, que y é igual. Eu vou jogar isso para o outro lado. Aqui, gente, ó, se eu quebrar essa fração, como ela está no mesmo denominador comum, eu posso fazer isso aqui, ó, na matemática. A menos 2x, tudo isso divididos por 3, menos 1 terço. Por que dessa forma? Porque agora aparece esse sobre 3 aqui, ó, que antes não aparecia. Então a gente sabe que tudo que está na frente dos x, eu vou delimitar aqui, ó, tudo isso aqui é o meu coeficiente angular. Então a gente sabe que o MP, o nosso coeficiente angular, é o A menos 2, tudo isso divididos por 3. Achamos então, ó, o primeiro coeficiente angular. Da mesma forma, vamos ter que fazer para a reta aqui, ó, para então depois igualar as duas equações, os dois valores angulares. Então vamos fazer para a reta aqui agora, vou fazer aqui do lado. Ó. AX mais y menos 2 igual a 0. Como o y já está positivo aqui, ó, então basta que eu passe todo mundo para o outro lado. É isso. Então vai ser, ó, y igual, o ax que está positivo, ele vai passar para cá e vai ficar menos ax. O menos 2 vai passar para lá e vai ficar mais 2. Isolei, ó, essa reta foi muito mais rápido. Quem está na frente do x, ó, vou delimitar aqui, ó. Então, o nosso mq, coeficiente angular da reta q, é o menos a. Encontramos dois coeficientes angulares.
Para determinar, então, nós vamos voltar aqui, ó, nessa equação, ó, fazer aqui do lado. Ó. Vai ser, então, ó, MP igual a MQ, para elas serem, então, paralelas. Quem é o MP? Vou substituir aqui, ó, A menos 2 sobre 3. Esse é o meu MP, coeficiente angular da primeira reta. Quem que é o MQ? Menos A. Então agora é só a gente lidar com essa equação e a gente então determina o valor do A. O 3, que está dividindo desse lado da equação, eu posso passar ele para o outro lado multiplicando. Então vai ficar, ó, A menos 2 igual a menos A vezes 3, ou simplesmente menos 3A. Então aqui eu já posso tirar desse parênteses, não tem problema. A menos 2 é igual a menos 3A. Tudo que tem A eu vou jogar para um lado, tudo que não tem eu vou jogar para o outro. Então eu vou passar esse menos 3A que está negativo para esse lado e esse menos 2 para o outro lado da equação. Então vai ficar A, esse menos 3A passou para cá e ficou positivo mais 3A, igual o menos 2 passou para o outro lado e ficou 2 positivo. A mais 3A, 4A. Tudo isso igual a 2. Para então a gente encontrar o valor do A, o 4 que estava multiplicando passa dividindo. 2 quartos. Se você quiser simplificar, podemos simplificar ó, em cima e embaixo pelo número 2. Então A igual vai ser 1 meio, ou também A igual a 0,5. Muito bem. Então mais um exercício para a gente. Página 37, exercício número 23. Acompanhem lá comigo, por favor. É claro. Ele diz o seguinte, ó. Dadas as equações das retas R e S, representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, pode-se afirmar que a abscissa do ponto de interseção entre as retas R e S é... Dica para vocês, toda vez que o enunciado falar em ponto de interseção, nós devemos fazer o sistema linear. Vamos operar dentro de um sistema linear. Toda vez que vocês falarem ponto de interseção entre retas, sistema linear. O que ele quer no enunciado então? Ele quer o ponto de interseção, só que ele só quer a coordenada da abscissa. Quem é a abscissa é sempre a coordenada x do ponto. Como que a gente faz então? Vamos fazer um sistema linear com as duas equações das retas R e S. Então primeiro, para montar esse sistema de equação, eu vou colocar ele da seguinte forma. Primeiro eu vou repetir a reta R aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar tudo que tem coordenadas, ou seja, todas que tem as incógnitas de um lado e o que não tem do outro. Então a primeira reta vai ficar dessa forma. X menos 2y igual, passei o menos 10 para o outro lado, mais 10. Da outra reta eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou repetir a reta S aqui desse lado, igual a 0. Vou permanecer com as incógnitas do lado esquerdo da equação e vou passar o que não tem incógnita para o lado direito. Ó. Era menos 6, passou, ficou mais 6. Vou montar agora então meu sistema linear da seguinte forma. X menos 2y igual a 10. 3x mais 2y igual a 6. E montei aqui então meu sistema linear. Reparem que aqui agora eu tenho o mesmo valor para y com sinais trocados. Então se a gente fizer o procedimento da adição no sistema linear, nós já podemos anular a incógnita y, ó, porque repare que ela está com o mesmo valor com sinais trocados. Então vamos somar essas duas equações. X mais 3x, 4x. Menos y mais y vai embora, isso aqui dá zero, sai fora. Igual 10 mais 6, 16. Bom, ele não quer encontrar a abscissa? Então é justamente o x que a gente vai determinar. Então aqui, ó, x é igual, para isolar ele, o 4 que estava multiplicando passa dividindo para o outro lado. 16 divididos por 4, então x deve ser exatamente igual a 4. Então assim encontramos o valor de x, que é o ponto da abscissa do ponto de interseção. Professor, precisa encontrar o valor da incógnita y para o ponto da ordenada? Não precisa, não é o que o exercício pede, ele só pede o ponto da abscissa. Se você quiser, por prova real, achar o ponto de y, pode. Daí você substitui em uma das duas equações o ponto x e encontra e determina o valor de y, mas não precisa. Bom? Gente, então,
Mais um exercício. Agora, exercício 25 da página 38. Acompanhem lá comigo, por favor, então. É claro. Nesse exercício diz o seguinte, ó. Obtenha a equação da reta mediatriz do segmento AB em cada um dos casos a seguir. Esse caso aqui, ó, seria uma letra C, que não tem na apostila, então eu estou trazendo como um exercício para vocês extra. Então preste atenção no que eu vou fazer nesse exercício, é exatamente o que vocês devem fazer na letra A e na letra B, tudo bem? Bom, então ali, ó, é uma das coisas que eu pedi para vocês pesquisarem também. Reta mediatriz. O que significa essa reta mediatriz? Bom, o que é uma reta mediatriz? Então, digamos lá que eu tenho um segmento AB, que são exatamente os pontos dados no enunciado, ó, o ponto A e o ponto B. A reta mediatriz é exatamente o ponto que está no meio desse segmento, ó. O ponto que está no meio do segmento e forma uma reta perpendicular a esse segmento. Então, eu vou traçar aqui, ó, uma reta perpendicular. O que significa uma reta perpendicular? Formar um ângulo de 90 graus, ó. Formou um ângulo de 90 graus com o segmento AB. Então, essa reta aqui, ó, é a nossa mediatriz. Tudo bem? É isso que ele quer que a gente encontre, a equação da reta. Como que a gente determina, então, uma equação de reta? A gente pode determinar de duas formas. Primeira, se a gente possuir dois pontos dessa reta, que não é o caso, ó, nós não temos dois pontos da reta mediatriz, é da mediatriz que ele quer. E o outro caso é se você ter um ponto e o coeficiente angular. Ah, agora sim, nesse caso é que nós vamos trabalhar nesse exercício, com um ponto e o coeficiente angular. O ponto, ó, é exatamente o ponto médio do segmento AB. Ó. Então vamos aqui, ó, determinar o ponto médio, primeiro, o ponto médio do segmento AB. Eu vou chamar de ponto médio o ponto M, tá? Ó, ponto médio. Quem que é o ponto médio? É a coordenada da abscissa de um ponto mais a coordenada da abscissa do outro, ou seja, XA mais XB, divididos por 2. E da mesma forma, YA mais YB divididos por 2, a coordenada da ordenada. Então o ponto M vai ser quem? Quem que é o XA? XA, você pode colocar como X e Y, vou colocar aqui, ó. Aqui também como X e Y, e é mais fácil para você identificar. XA, 3, mais XB, 2, divididos por 2. YA, quem que é o YA? YA menos 1. YB, mais 4, divididos por 2. Ponto M, 3 mais 2, 5. Então vai ficar 5 meios. Menos 1 mais 4, 3. 3 divididos por 2, 3 meios. Ah, professor, eu posso optar como 2,5 e 1,5? Pode, você pode também trabalhar com números decimais. Eu gosto mais de trabalhar com frações. Por isso que eu estou fazendo esse exemplo, porque justamente gera fração aqui. Nos da apostila, um deles não gera e o outro vai gerar. Por isso que eu estou fazendo para vocês com fração aqui. Muito bem. Então eu já achei o ponto médio. O que a gente precisa determinar agora? A gente precisa determinar o coeficiente angular da reta mediatriz. Porque eu já tenho o ponto e falta determinar então, ó, eu vou chamar a reta de mediatriz da reta R, tá? Eu vou dar uma letra a essa reta aqui, ó. A reta da mediatriz é o R. Então nós precisamos encontrar, ó, quem é o nosso MR. A gente não sabe quem é ele. Mas espera aí. Eu tenho duas retas que são concorrentes e elas são perpendiculares entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Quando isso acontece, significa então que os dois coeficientes angulares das duas retas, eles são exatamente o oposto inverso de cada um. O que isso quer dizer então, professor? Se eu chamar essa reta do segmento AB de S, então quer dizer aqui, ó, que o MR deve ser exatamente igual a menos 1 sobre MS, ou seja, quer dizer que é o oposto inverso. Ó. Se você passar esse MS que está dividindo para esse lado da equação multiplicando, então quer dizer que os dois coeficientes angulares se multiplicarem, eles devem resultar o menos 1. Ó. Então é isso que a gente vai fazer para tentar então encontrar esse coeficiente angular do MR. Tá? O MS a gente já vai conhecer. Tem duas formas de você encontrar esse coeficiente MS. Ou você faz a equação geral da reta pelo determinante, encontra a equação geral,
passa para a equação reduzida e quem estiver na frente do x é o seu ms. Ou simplesmente você pode achar por essa fórmula aqui, ó. É mais rápido e mais fácil. Vai ser, ó, YA menos YB, tudo isso divididos por XA menos XB. É mais fácil você determinar por essa fórmula. MS. Vamos substituir então, ó. Quem que é o nosso YA? Fazer aqui, ó, YA é o nosso menos 1, menos, quem que é o YB? 4, divididos por, quem que é o nosso XA? 3, menos, quem que é o nosso XB? 2. Muito bem. Então aqui, ó, fazer do lado. Menos 1 menos 4 dá menos 5. Então MS é igual a menos 5 divididos por 3 menos 2, 1. Menos 5 divididos por 1, menos 5. Quer dizer que o nosso MS vale menos 5. Bom, para achar então o nosso MR, ó, é só substituir o menos 5 no lugar dessa equação aqui. Ou no lugar dessa aqui, já que está bem mais rápido aqui, ó. MR igual a menos 1 divididos por, em vez do MS, eu vou colocar então o menos 5. Menos com menos, mais. Então, MR tem que ser igual a 1/5. Esse é o nosso coeficiente angular da reta R, que é a reta da mediatriz. Nós temos o coeficiente angular e nós temos um ponto dessa reta, ó. Então agora nós podemos determinar. Como que a gente determina a equação da reta então, professor? Pela equação da fórmula que está lá na página 24 da apostila, se vocês seguirem lá, que é o y menos 1y0 igual a m que multiplica x menos x0. Quem que é esse y0 e x0? É exatamente as coordenadas do nosso ponto da reta, ó. Você pode colocar como x0 e y0 aqui em cima, ó. Então nós temos essas coordenadas. E quem que é o nosso m? É o nosso mr, que a gente acabou de determinar agora. Então é só substituir para encontrar a equação final. Vamos lá então. Y menos, quem que é o y0? 3 meios. Vai ser 3 meios aqui, igual. mr, quem que é mr? 1/5, que multiplica x menos x0. Quem que é x0? 5 meios. Muito bem. Eu posso estar multiplicando, fazendo a distributiva, então vai ser y menos 3 meios igual 1/5 vezes x, 1/5 de x. 1/5 vezes menos 5 meios, se a gente fizer isso, eu posso cortar esse 5 com esse 5, ó, porque é uma multiplicação, então eu posso cortar isso. Menos com mais, menos, então vai ficar menos 1 meio, ó. Menos 1 meio. Lembrando que eu cortei esses dois 5, eu só posso fazer isso porque é uma multiplicação. Tá? Então eu consegui simplificar. Bom, aqui já encontramos a equação da reta. Essa é a equação da reta. Para deixar ela um pouquinho mais bonita na equação da reta reduzida, eu só vou passar esse menos 3 meios para o outro lado. Então vai ser y igual a 1/5 de x menos meio. O menos 3 meios passou para cá e ficou mais 3 meios. Olha como foi tranquilo. Porque agora nós já temos o mesmo denominador comum. Eu não preciso tirar o MMC. Vai ser 1/5 de x. O 2 eu já posso repetir, então ó, menos 1 mais 3, 2. Então vai ser mais 2 divididos por 2, que no caso você também pode substituir por 1. Então a equação final vai ser y igual a 1/5 de x mais 1. Fechou a equação? Essa é a equação da reta mediatriz. Vou colocar aqui, ó, mediatriz. Muito bem, é isso que vocês devem fazer nos exercícios letra A e letra B. Muito bem.